Pessoal, boa noite, aqui o Wilson Paiva e como vocês viram no título dessa live, nós continuamos na expectativa, nós continuamos no aguardo do Auxílio 600 ser votado ainda essa semana. Amanhã, na teoria, tem sessão, a princípio o presidente Marcos Pereira, porque o presidente Rodrigo Maia está com Covid, então a gente tem expectativa de que essa semana seja votado o Auxílio 600. Tá? Wilson, de uma vez por todas, o Brasil tem dinheiro para pagar o Auxílio 600 ou o Brasil não tem dinheiro para pagar o Auxílio 600? Então, eu acho que está na hora de vocês saberem da verdade, eu acho que está na hora de alguém, né, como o André Janones tem dito, alguém ter coragem para falar a verdade para vocês, porque eu sinto muito, mas vocês têm sido enganados durante décadas, durante anos a fio. Então eu vou comprovar aqui em poucos minutos, eu vou mostrar aqui uma fala do presidente Jair Messias Bolsonaro sobre o auxílio emergencial e depois eu vou fazer um pequeno comentário aí sobre essa questão, se temos ou não temos dinheiro para pagar o auxílio emergencial e até porque não, se temos ou não temos dinheiro para que o auxílio emergencial vire um auxílio permanente. Claro que não nos mesmos moldes, talvez não com tantas pessoas, mas que vire um programa de distribuição de renda muito sério e um dos maiores programas de distribuição de renda do mundo e certamente o maior programa de distribuição de renda do Brasil. Vou reproduzir essa fala. Ele disse o seguinte: a gente continua com o auxílio permanente, não nos moldes que está, não em R$600, e a gente sabe que depois esse auxílio permanente não, o auxílio emergencial, e a gente sabe que esse auxílio ele passou para R$300. Aí o presidente ele diz assim, é muito para quem paga, ou seja, é muito para o Brasil, porque quem paga somos todos nós, ele diz. E esse dinheiro não existe. Esse dinheiro é um dinheiro de endividamento. Então, pessoal, já que ninguém tem coragem de dizer isso, eu vou falar alguns números para vocês, porque a gente tem lá a bancada da bala, a gente tem a bancada ruralista, a gente tem a bancada do PT, a gente tem a bancada do Bolsonaro. Poucas pessoas e poucos deputados federais ali são da bancada do povo. Então, poucas vezes a gente vê as pessoas defendendo o povo. E vocês foram enganados por décadas e décadas, porque sempre, todos os governantes, eles entram, assim como Jair Messias Bolsonaro, falando que não tem dinheiro para a população. E isso virou uma verdade. O Brasil não tem dinheiro, o Brasil não tem dinheiro, o Brasil não tem dinheiro, e dizem que uma mentira, quando ela é contada muitas vezes, ela se torna uma verdade. Então, eu vou falar apenas, pessoal, uma coisa, só para que vocês saibam o quanto vocês têm sido enganados ao longo dos últimos anos. Apenas com, a gente tem se o auxílio emergencial fosse de 300 para 600, que a gente acredita que a gente ainda consegue, isso custaria 100 bilhões a mais para o Brasil, tá? Então guarda esse número, 100 bilhões a mais. O Bolsa Família, ele é um programa que custa 30 bilhões de reais para o Brasil por ano. 30 bilhões custa o programa do Bolsa Família. Deixa eu só confirmar se é isso, tá aqui, exatamente, 29,5 bilhões. Então, 30 bilhões custa o Bolsa Família, correto? Que é um programa que realmente reduziu um pouco a miséria. Então, ninguém fala que o Bolsa Família foi um programa ruim, o Bolsa Família é um programa bom. Então, vamos lá, 30 bilhões o Bolsa Família e 100 bilhões o auxílio emergencial, passando de 300 para 600 reais ao longo de 4 meses. Então, apenas com subsídios, isenções e incentivos, tá? Então, o governo deixa de arrecadar 340 bilhões de reais. Vamos aos números? 30 bilhões de reais custa o Bolsa Família. 340 bilhões de reais, o Brasil deixa de arrecadar com subsídios, isenções e incentivos. Então, como que acontecem esses incentivos? Esses incentivos acontecem por dois motivos e só por dois motivos. O primeiro, por lobby dos deputados que defendem ali uma classe.
Então, os deputados defendem uma classe, defendem uma empresa, defendem uma bancada, e aí acontecem esses subsídios. E o outro motivo pelo qual os subsídios acontecem é porque eles acham que vão ajudar os pobres com esses subsídios. E eu vou explicar um pouco melhor para você. Apenas com subsídios para a cesta básica. Então eles chegam lá numa reunião e eles pensam assim, bom, o que o pobre come? Bom, o pobre come produtos da cesta básica. Então, para diminuir o valor dos produtos da cesta básica e para os pobres comerem, eles não vão pelo mais fácil, que é você dar um cartão e dar dinheiro para a população mais pobre. Não, eles colocam subsídio na cesta básica. Então, só esses subsídios custam 20 bilhões. Wilson, qual que é o problema desses subsídios que custam apenas 20 bilhões de reais para a cesta básica? Qual que é o problema disso? O problema é que os produtos da cesta básica, o arroz, o feijão, o óleo, eles não são vendidos apenas para pobres. Então eles dão uma isenção. Boa parte desse dinheiro, eu não acredito que os empresários vão colocar como redução do custo do alimento. Então já é o primeiro erro, né? Eles dão e aí eles não fiscalizam. 50% desses subsídios de 340 bilhões não são fiscalizados. Agora, pessoal, vem o mais importante. Nesses produtos da cesta básica, problema 1, certo? De ter 20 bilhões de reais de incentivo nos produtos da cesta básica. Problema 1, pouco disso chega para o pobre. Por quê? O rico também come arroz, o rico também come feijão, o rico também compra óleo, então esse já é um problema. O outro problema, se o empresário não der o desconto, ninguém fiscaliza, o empresário não precisa dar o desconto. Então o segundo problema é que o empresário pega esse dinheiro e coloca no bolso. Agora vamos para o terceiro problema. Quais produtos da cesta básica que tem essa isenção, além dos produtos normais? Vamos lá. Gorgonzola, iogurte light, cream cheese, cappuccino, salmão, peru, pato e, pasmem, ovo de jacaré. Gorgonzola, iogurte light, cream cheese, cappuccino, salmão, peru, pato e ovo de jacaré. Então, 20 bilhões de reais, quase o que custa o Bolsa Família por ano, vai isenção da cesta básica e pouco disso chega na mesa do pobre ou chega no bolso do pobre. Mais um número aqui. Agrotóxicos, tá? 7 bilhões de reais de agrotóxicos. Pessoal, o pessoal tá falando aí que o som não tá saindo. Vocês podem, por favor, confirmar se vocês estão ouvindo? Ah, legal, tá ouvindo aí. Eu já estou encerrando, tá, pessoal? Compartilha aí que aí mais pessoas podem assistir. Então, agrotóxicos, pasmem, 7 bilhões de reais de isenções de agrotóxicos. Então, 340 bilhões, só metade disso, apenas metade disso seria o suficiente para a gente ter um auxílio aí de pelo menos 500 reais por família para todas as famílias que ganham renda familiar abaixo de 3 salários mínimos. Eu vou falar outra vez. Apenas metade das isenções que as empresas têm hoje para os empresários colocar dinheiro no bolso, isso não chegar no seu bolso, isso não chegar na sua mesa, apenas metade dessas isenções seriam suficientes para bancar não só a diferença de 300 para 600 reais nos próximos anos, mas 500 reais por mês para cada família que a família ganhe abaixo de 3 salários mínimos de renda familiar. Então, pessoal, a lógica hoje se inverteu. O dinheiro existe, o Brasil arrecada quase 4 trilhões de reais. 1,5 trilhões de reais vai para pagar juros e amortização para banco, amortização da dívida pública, que hoje a gente deve uma fortuna. 340 bilhões de reais vai para isenções e essa cambada de safadagem toda aí, que são as isenções, incentivos e subsídios, que 50% não é nem sequer fiscalizado. Então, não tem como saber se tá, e vocês sabem porque o arroz está aumentando, o feijão está aumentando, então esses subsídios a gente sabe que não deu certo e não deram certo. Então, e mais de 300 bilhões de reais, ou seja, o dobro também do que precisaria, é gasto apenas com funcionários públicos federais. Apenas mais de 300 bilhões de reais é gasto apenas
com funcionários públicos federais. Então, 300 de auxílio, 300 de funcionário público federal, 1,5 para banco, para juros, para amortização, e aí falam que não tem 100 bilhões de reais. Então, é exatamente por isso que nós continuamos mobilizados, eu aqui em São Paulo, o André Janones em Brasília. A gente não descansou, ou a gente mentiria se falasse que não descansou no final de semana, mas a gente praticamente não descansou. Nós ficamos debruçados nos números. Amanhã o André Janones, eu acho que boa parte das pessoas que me acompanham aqui acompanham o André Janones. Amanhã o André Janones está dando uma entrevista no G1, né, discutindo ali com um economista. Então nós ficamos debruçados nos números, porque nós não somos, como dizem, né? Às vezes chega aqui uma bancada e defende 300 bilhões em isenções. Na hora que a gente defende 100 bilhões para a população, a gente é chamado de esquerdista, a gente é chamado de comunista, a gente é chamado de tudo quanto é nome, de vagabundo, o povo tem que trabalhar porque o povo é vagabundo, então a gente ouviu de tudo. Então, de pessoas, né, pessoal, muitas vezes de pessoas que defendem outras pessoas. Então, quando nos chamam de populistas, quando chamam o André de populistas, quando me chamam de populista, eu digo, sim, nós somos populistas e o Brasil precisa de mais pessoas populistas, porque para mim e para o André, populistas é quem defende o povo. E é exatamente isso que está faltando no Brasil, mais pessoas populistas. Nós não vamos desistir, nós não vamos retroagir nenhum centímetro sequer. Wilson, André, vocês vão retroagir 1 centímetro? Não, não adianta ameaçar, não adianta vir para cima, nada. Quem vai para cima somos nós. E nós não vamos para cima, não, nós vamos para cima com tudo. Então, essa é a nossa luta, nós vamos continuar lutando. Muito obrigado por você que tem me acompanhado, muito obrigado por você que tem acompanhado o André Janones. Vocês não têm ideia, principalmente na vida do André Janones, o quanto o carinho, o quanto as mensagens de vocês têm dado incentivo para ele, porque ele, eu não vou falar que ele é o único, né, porque são mais de 500 e certamente tem outros que das suas formas lutam, mas o André Janones é um dos poucos que eu tenho visto, ou com certeza o que mais tem lutado, isso sem dúvida nenhuma, o André é quem mais tem lutado, e o André Janones só tem lutado da forma que ele tem lutado, porque ele tem vocês. Porque se ele não tivesse, ele já teria desistido faz tempo. Então, muito obrigado, continuem acompanhando. Eu falei no começo da live, vou repetir agora, em pouquíssimos segundos, nós estamos com uma expectativa grande do auxílio emergencial, a MP 1000, ser votada essa semana. E em sendo votado a MP 1000, em sendo votada a MP 1000, nós temos a esperança, né? A gente acha que nós temos a quantidade de votos suficientes para passar o auxílio de 300 para 600. Wilson, e da onde que eles vão tirar o dinheiro? Eles vão tirar o dinheiro do mesmo lugar que eles tiram dinheiro para pagar 300 bilhões de reais de incentivo, ou para abrir mão de 300 bilhões de reais de receita. Eles vão tirar o dinheiro do mesmo lugar que eles tiram para pagar mais de 300 bilhões de reais para funcionário público federal. Eles vão tirar o dinheiro do mesmo lugar que eles tiram para pagar mais de 100 bilhões de reais para o judiciário, que ganha, em média, os juízes mais de 40 mil, e às vezes chega o salário até 100 mil reais. Então, contem com a gente, porque nós continuamos contando com vocês sempre. E nós vamos para cima deles, e vamos para cima deles com tudo. Valeu, tamo junto, obrigado.